Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer enorme ter você aqui e a gente vai dar sequência aí ao nosso módulo de aulas de botânica, nossa 24ª aula, falando sobre os hormônios vegetais e hoje o tema da nossa aula são as giberelinas. Tio Igor, isso que eu estou vendo aqui na figurinha é um pé de arroz? É, são pés de arroz. E o que eles têm a ver com a giberelina? Ficou curioso? Quer saber? Então, segura a vinheta que eu já te explico. Galera, as giberelinas são um grupo de hormônio vegetal super importante e elas foram descobertas por um japonês que estava super intrigado com o crescimento exagerado dos pés de arroz. Ele notou que algumas plantas cresciam demais e tombavam sobre o seu próprio peso, caíam, né, devido ao próprio peso e não conseguiam produzir sementes e grãos aí em quantidade legal. Analisando as raízes dessas plantas, ele descobriu um fungo chamado Gibberella e percebeu que esse fungo do gênero Gibberella estava atrapalhando o crescimento dessas plantas, estava fazendo com que elas crescessem de maneira exagerada. A partir das suas análises, ele descobriu esse grupo de hormônios que a gente vai trabalhar aqui hoje, que são as giberelinas. Joia? Então, vem comigo para a gente falar um pouco mais a respeito desse grupo de hormônios aí. Galera, as giberelinas também são hormônios de crescimento, tá? Só que, o que é esse símbolo aí, tio Igor? O que é isso aí? O que é isso aí que você colocou? Eles são meia boca. Tio Igor, nossa, tio Igor, que horroroso. Não, calma que eu vou te explicar. Como assim meia boca? As giberelinas, galera, tinham um sonho. Qual que é o sonho das giberelinas? Serem a auxina. Então a giberelina basicamente faz tudo que a auxina faz, só que de maneira menos eficiente. Joia? Então a gente fala que ela é um hormônio do crescimento, mas é um hormônio do crescimento meia boca. Tá? Tio Igor, o que é uma auxina? Ó, se você ainda não viu a aula de número 22, assiste ela primeiro e depois volta aqui, tá? Então as giberelinas tinham um sonho que era ser a auxina. Só que elas não fazem tudo, elas fazem tudo que a auxina faz, só que não da forma eficiente como a auxina realiza, tá? Elas também são hormônios do crescimento. Onde as giberelinas são produzidas numa planta? Então vamos lembrar. Que partes da planta que crescem? Will, todas as partes da planta crescem. A giberelina, ela vai ser produzida basicamente em todas as partes do vegetal, no caule, na semente, em folha e em flor jovem, fruto em desenvolvimento, tá? A gente vai ter a produção da auxina aí basicamente nesses locais. Quem leva a auxina para toda a planta? O transporte da auxina é feito basicamente através do xilema, tá? O xilema vai conduzir a giberelina, perdão, a gente vai falar da auxina, perdão. Quem transporta a giberelina pela planta é o xilema. É o xilema quem vai levar a giberelina a todas as partes do vegetal, tá ok? Tio Igor, eu estou vendo que você colocou aí uma imagenzinha de uma planta. O que você quer mostrar com isso? E a giberelina, galera, ela vai regulando a altura da planta à medida que ela vai se desenvolvendo, tá? Então, um dos papéis mais importantes da giberelina é fazer essa regulação de altura. A planta não pode crescer demais de uma vez só. Ela tem que ir crescendo aos poucos, tá? Então, quem vai regulando esse crescimento gradual da planta é a giberelina. Não vamos falar melhor disso aqui daqui a pouquinho, mas guardem essa informação por enquanto, tá? A giberelina, ela é um hormônio do crescimento e um dos principais papéis dela é regular o crescimento, fazer com que a planta cresça de maneira gradativa, nem de mais e nem de menos. Tá legal? Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aí agora nos efeitos e funções da giberelina para a planta. O primeiro, o top one, o mais importante efeito da giberelina é isso aqui. A giberelina atua na germinação da semente. Joia? Então, quando você for anotar isso aí no seu caderno, anota com caneta de cor diferente, faz uma marcação com canetinha marca-texto, coloca asterisco, coloca um adesivo, ou seja, coloque de maneira que você vai entender ou estudar que esse é o principal efeito, função cobrado da giberelina nos vestibulares, tá? Então, quando os vestibulares trabalham giberelina, o principal efeito é esse aí. Will, de que maneira que a giberelina atua na germinação da semente? Vamos primeiro olhar aqui para a estrutura de uma semente. Repara que lá dentro da semente a gente tem um embrião, olha o embrião.
é quem vai dar origem a uma nova planta, e que ao redor desse embrião a gente tem um tecido nutritivo chamado endosperma. As células do endosperma, galera, elas armazenam uma substância chamada amido. O amido é um polissacarídeo, um carboidrato enorme, e ele é formado por um montão de moléculas de glicose. Então imagina que você vai pegar um montão de moléculas de glicose e vai juntar. E ao juntar esse montão de moléculas de glicose, você forma um amido, tá? A giberelina, ela estimula a quebra do amido. Quando você quebra o amido, você vai soltando glicoses. Então, quebrou o amido, vai soltando glicoses. A glicose vai ser a fonte de energia para que esse embrião consiga se desenvolver. Então, ao quebrar o amido, eu vou disponibilizar glicose e a glicose vai ser a fonte de energia para o embrião poder germinar, poder se desenvolver em raiz, em caule, em folhas, tá? Então, o papel da giberelina é estimular a quebra do amido e disponibilizar glicose para o embrião germinar. Agora, tem um detalhe, anota o que eu vou falar aí no seu caderno. Existe um gatilho para a giberelina começar a funcionar. Tio Igor, qual que é esse gatilho? Água. A semente só produz giberelina se ela estiver úmida. Se o solo estiver úmido, só se tiver água no solo, tá? É que a giberelina começa a ser produzida e estimula essa quebra de amido. Pensa aí, você vai plantar qualquer coisa no seu terreno. Você ara a terra primeiro, você aduba a terra legal, coloca a sementinha lá. Deixa essa terra seca. A sementinha vai germinar? Não. Ah, por que que não? Porque para a sementinha germinar, ela precisa de água. A água vai umedecer o tegumento, que é essa aqui, ó. A gente fala de revestimento, a casca da semente aí, entre aspas. Então, ela vai umedecer o tegumento úmido, tá? Esse tegumento umedecido ele vai provocar uma série de reações aí na semente que vão fazer com que a giberelina comece a ser produzida, comece a ser liberada e que a glicose comece a ser disponibilizada para esse embrião se desenvolver. Tá legal? Então, o grande gatilho para a produção de giberelina é a umidade do solo, é a presença de água no solo, essa sementinha ficar úmida, ok? Anota isso, hein? Isso é importante, tá? Outro efeito da giberelina nas plantas. Vamos lá. A giberelina, galera, é um hormônio do crescimento, lembra? Então ela vai provocar o crescimento do caule e de folha, especialmente o crescimento do caule, tá? A giberelina ela faz um efeito muito parecido com o da auxina. Ela promove o alongamento celular. Ela vai fazer com que as células se alonguem, com que a parede celular ela fique mais longa. Só que ela não atua no caule todo, tá? A giberelina ela atua em um ponto ou em pontos específicos do caule que a gente chama de entrenós. Repara na figurinha aqui que a gente tem no topo do caule a gema apical, tá? E a gente tem aqui, ó, nos pontos onde estão saindo as folhas, as chamadas gemas laterais ou gemas axilares. E em todo ponto onde você tem uma gema lateral ou axilar, a gente fala que há um nó, tá? A giberelina, galera, ela vai atuar entre um nó e outro. Então, ela vai atuar aqui, ó, nessa região que está entre um nó e outro, que a gente chama de entrenó. Então, ela vai fazer com que as células do caule que estão aqui nesse entrenó se alonguem. Joia? E lembra que um dos principais efeitos dela é regular a altura. Então, ela vai fazer isso de acordo com o crescimento da planta, para que a planta não cresça nem de mais e nem de menos. Tá? Ela é quem vai regular essa altura do vegetal, controlando o crescimento desses entrenós. Tranquilo? Beleza para todo mundo até aí? Tio Igor, além disso, o que que a giberelina faz? O que talvez seja o segundo efeito mais cobrado da giberelina em prova, então, o primeiro é a germinação de semente, tá? O segundo mais cobrado em prova é isso aqui, ó. Tanto as giberelinas quanto as auxinas podem ser utilizadas no desenvolvimento de fruto partenocárpico. Lembra que um fruto verdadeiro, ele vem do desenvolvimento do ovário. A flor, quando fecundada, tá? O ovário dela começa a se desenvolver até formar o fruto.
você pode borrifar giberelina em uma flor e fazer com que o ovário dela se desenvolva, mesmo ela não tendo sido fecundada. Quando isso ocorre, a gente forma frutos chamados de frutos partenocárpicos. Frutos partenocárpicos são aqueles que não vão apresentar semente, porque eles vêm de flores não fecundadas, tá? Vocês estão vendo aqui do lado da melancia, mas várias espécies ou várias variedades de uva, perdão, também são produzidas por esse processo de partenocarpia, usando auxina ou giberelina, ou em alguns casos as duas ao mesmo tempo, para provocar esse desenvolvimento do ovário, mesmo a flor não tendo sido fecundada. Tá? Tranquilão? Além disso, galera, as giberelinas também promovem a floração. Tá? O que é a floração, tio Igor? É a diferenciação da gema lateral em flor. Então, aquela gema lateral ou axilar que a gente viu, ela pode formar um galho, ela pode formar uma folha, ou ela pode formar uma flor. A giberelina vai atuar ali naquela gema lateral, fazendo com que os tecidos daquela gema se diferenciem dos verticilos florais. Joia? Nas partes de uma flor é também um efeito da giberelina. Mas lembra, falou giberelina em prova, vamos ter que lembrar disso aqui, ó. Germinação de semente, desenvolvimento de fruto e regulação de altura. Legal? Isso é o que você tem que lembrar de giberelina para as provas. Tranquilo? Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, me segue também no Instagram e já fique de olho que tem aula nova para você sobre hormônio vegetal no canal aí. Corre lá e assiste. Um beijo grande, até a próxima aula.